Pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. Meu nome é Victor Nascimento e essa é a série Game Design Puzzle Estratégia. Nessa aula, nós vamos aprender como criar temporizadores para criar um relógio de jogo. Isso vai ser especialmente importante quando estivermos implementando a condição de derrota do nosso jogo. Por quê? O jogo Lemmings, basicamente, ele pode continuar infinitamente. Caso você não queira criar uma condição de derrota por tempo, ele pode continuar infinitamente, mas o seu usuário ele pode ficar preso dentro do jogo. Então é muito melhor fazer um modo que a gente chama de Time Attack, que é basicamente você tem um tempo e você deve cumprir essa missão em um determinado tempo. Aqui dentro da Game Develop, nós implementamos os relógios assim. A gente vai criar uma nova variável, tá? Então eu vou clicar na minha cena com o botão direito, lembrando da aula passada, Modify Initial Variables. E vou clicar aqui agora, no mais, e vou criar uma variável que eu vou chamar de relógio ou tempo. Lembrando que uma variável pode ter o nome que você quiser. Eu estou dando esse nome de relógio porque eu acho mais intuitivo. Mas se você quiser dar outro nome, você pode. Porém, lembre-se de sempre implementar o seu jogo com nomes que façam jus ao que aquela variável faz. Por quê? Se outra pessoa vier verificar o seu jogo e ela não souber aquela variável, por exemplo, tiver uma variável que não tem aquele nome, que é significativo, ela pode não saber. É muito comum a gente achar, por exemplo, variáveis biscoito ao longo do nosso código, mas isso não é uma boa prática para desenvolvedores de jogos. Então, para desenvolvedores em geral, na verdade. Então, procura colocar um nome significativo para a sua variável. Coloquei aqui o nome relógio. Eu vou colocar, por exemplo, aqui 10, que vão ser 10 segundos. Tá? Então, é importante que a gente aprenda então o conceito de game loop. O que é um game loop? Um game loop é a execução de todo o código de jogo antes de eu mostrar o próximo quadro. Então, a gente tem um quadro de jogo, e aí a gente tem que executar todo o código que está aqui no eventos, e só então a gente vai mostrar a próxima tela. Se o nosso código ele for muito pesado, causa uma coisa que a gente odeia, né, que é chamado de lag. O que é o lag? É o atraso da renderização da tela de jogo. Então a gente tem que manter o nosso código o mais limpo possível, o mais leve possível. Por quê? O jogo é bom que ele renderize no mínimo 30 telas por segundo. Então 30 frames por segundo, é isso que significa o FPS. Não é o First Person Shooter, tá, gente? Então é frames per second. Então a gente está renderizando 30 telas por segundo. Então aqui eu vou criar um novo evento e vou verificar o seguinte. Se a minha variável, então o valor da variável relógio, for maior do que 0, então aqui eu vou decrementar o valor da minha variável. E é aí que entra uma coisa interessante. Como que eu sei qual foi o tempo que o meu código levou para poder executar? Na verdade, o código ele pode demorar muito para executar ou pode demorar pouco para executar. De que isso depende? Do tanto de coisa que o seu computador está rodando. Nós vamos utilizar uma função chamada de time delta. O que essa função time delta fala para a gente? Ela fala justamente o tempo que foi utilizado para poder executar o nosso código de jogo. Então eu vou usar aqui time delta, abre e fecha parênteses. Então eu vou colocar aqui a variável que nós vamos modificar é relógio, e eu vou subtrair time delta, ou seja, o tempo que eu levei para executar, eu subtraio do relógio. Então, o nosso relógio ele vai ser subtraído até chegar no valor 0. Pessoal, espero que vocês tenham se divertido e nos vemos na próxima aula.